Finalmente, a Netflix disponibilizou em seu catálogo uma das novelas que foi dos projetos mais esperados de 2021, a nova versão de Café com Aroma de Mulher. Mas antes de chegar à Netflix, a nova Café já passou por dois importantes mercados, sua terra natal, a Colômbia, e os Estados Unidos. Nos dois lugares, os resultados ficaram bem aquém do esperado. Mas afinal, por que Café decepcionou? Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Enquanto você toma um cafezinho para assistir ao vídeo de hoje, que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição? Quando você clica neste sininho, o YouTube te dá um toque sempre que surge um vídeo novo por aqui. Eu tenho uma confissão até feia para fazer. Quando o Café com Aroma de Mulher passou no SBT em 2001, eu não curti. Eu não sei se era preconceito pela novela não ser da Televisa ou se tinha mais a ver com eu achar a novela muito antiga, com imagem feia, atores feios, iluminação feia e por aí vai. Mas, independente disso, a história original de Fernando Gaitán, produzida em 1994 pela RCN da Colômbia, foi um estrondoso sucesso internacional, transformando Margarita Rosa de Francisco e Guy Ecker em grandes astros. E, inclusive, olhando agora com mais distância, eu acho essa história sobre a colhedora de café que se apaixona pelo neto do dono da fazenda muito mais genial do que o maior hit do criador, Betty a Feia. Inclusive, as duas histórias têm alguns pontos em comum, mas como não é o assunto do vídeo, fica para outro dia. Café com Aroma de Mulher representou a abertura de muitas portas para as novelas colombianas ao redor do mundo. Segundo um dos realizadores da novela, a graça foi justamente que a Colômbia parou de se preocupar em fazer histórias mais neutras e mostrou detalhes da cultura colombiana, o jeito de falar, e isso foi o que deu um grande frescor. Até porque a história da novela, apesar de muito boa, é o bom e velho folhetim sobre a história de amor impossível pela diferença de classes sociais. Possivelmente por isso, não foi difícil para o México transformar essa mesma história em hit em duas ocasiões. Em 2001, a TV Azteca, a principal concorrência da Televisa, produziu essa mesma história com o título Quando se Asmia, agora protagonizada por Sérgio Bassanhas e Silvia Navarro, que, ao invés de Gaivota, chamava Paloma. A novela fez tanto sucesso que chegou a 230 capítulos. Por conta disso, a segunda etapa do enredo precisou acrescentar algumas diferenças em relação à obra original, mas que se manteve no gosto do público e dando muita dor de cabeça para a Televisa, que teve sérias dificuldades para emplacar as novelas La Intrusa e Salomé, concorrentes diretas de Quando se Asmia. Apenas 6 anos depois, a própria Televisa resolveu produzir sua própria versão da história. E por melhor que fosse o enredo, estava muito recente para se contar de novo a mesma sinopse. Angélica Rivera e Eduardo Yanez foram os protagonistas de Destilando Amor, que se tornou um estrondoso sucesso de audiência, produzido por Nicandro Dias Gonzalez. Prevalecia aqui a teoria que, quando uma história é boa, o público quer consumir 1000 vezes. Destilando Amor tem diferenças sutis para a versão original. Possivelmente a maior delas foi ter trocado o pano de fundo da produção de café pela tequila, numa forma de mexicanizar mais a sinopse. A novela ainda sofreu críticas pelas escalações de atores já bem adultos para viver os jovenzinhos protagonistas. Mas, com tudo isso contra, o sucesso de Destilando Amor foi indiscutível. Acho que até por isso fica meio inexplicável o que aconteceu com a novela aqui no Brasil.
exibida ainda enquanto estava no ar no México, Destilando Amor estreou num horário bem grato, numa fase bem de fundo do poço do SBT na audiência, e acabou retirada do ar com um mês de exibição. Ano passado, o TLN exibiu a novela na íntegra em português. Mas vamos esquecer esse fracasso pontual no Brasil. Com tantas investidas bem-sucedidas em cima do argumento original do Fernando Gaitán, a expectativa de uma nova versão em 2021, produzida justamente pela RCN, em parceria com a Telemundo, estava nas alturas. E aqui eu bato novamente na tecla que muitos fãs insistem em argumentar diferente. Nem mesmo um grande astro salva uma novela de um fracasso. Mesmo trazendo o retorno do galã William Levy, a nova versão de Café com Aroma de Mulher é oficialmente um fracasso. Para quem não lembra, o escritor Fernando Gaitán faleceu em 2019, então essa nova versão foi parar nas mãos de outra escritora experiente, Adriana Soares, que promoveu uma grande modernização da história. E eu acho, talvez, que tá aí o ponto onde essa novela frustrou um pouco a expectativa do público. A nova Café com Aroma de Mulher é uma história que preserva a essência da original, mas que mexe em alguns elementos importantes do enredo. Eu vou citar somente alguns deles para evitar o excesso de spoiler. Para quem não lembra, o Sebastián, vivido pelo Guy Ecker na versão de 94, tinha uma condição que o impedia de ter relações sexuais com qualquer mulher. Ele precisava estar apaixonado, até por isso ele só conseguia se entregar para a gaivota. E até por isso o casamento dele com a Lúcia nunca se consumava. Aliás, a Lúcia surgia como uma espécie de esposa empurrada goela abaixo pela família Vallejo. Além disso, o personagem era impulsivo, tomava decisões drásticas e mudava constantemente de ideia. O Sebastián, do William Levy, já não tem nenhum problema sexual. Inclusive, ele tem uma relação já bem longa com a Lucia, interpretada pela atriz Carmen Villalobos, já desde o início da novela. O Sebastián, inclusive, já é um homem mais maduro e seguro de si. Talvez muita gente achasse o Sebastián antigo, imaturo e talvez até irreal. Mas na minha opinião, quando tiram essas características do personagem, o galã vira mais um galã de sempre dos melodramas. A nova gaivota é interpretada pela atriz Laura Londonho, que também canta as músicas que a colhedora de café cantarola ao longo do trabalho. A personagem em si mantém o mesmo perfil da versão clássica, mas o desdobramento da história é diferente. Voltando no túnel do tempo, a gaivota original ia em busca do amado na Europa para comunicar que estava grávida, mas depois de inúmeros percalços, voltava para a Colômbia uma nova mulher, mais culta e empoderada, mas que havia perdido a criança que ela esperava. A gaivota permanece esperta e empreendedora, mas toma um rumo diferente. E como nessa versão ela já foi vista por todos os membros da família Vallejo, não tem aquilo dela se infiltrar na empresa usando uma nova identidade. E aqui é outro ponto onde um delicioso clichê dramatúrgico se perde em função de deixar a história mais realista. A estrutura da família Vallejo também mudou. Na versão de Fernando Gaitán, o herói e o vilão eram primos, netos do fazendeiro ricaço que morria nos primeiros capítulos. Agora, eles são filhos desse fazendeiro e, portanto, irmãos. E bom, o resto é melhor deixar você assistir. E lembra que no início do programa eu estava falando sobre o quanto eu achava a novela original bem feia? Essa é totalmente o contrário. A novela é esteticamente linda, tem uma direção excelente e os atores em geral estão muito bem em cena. Mas a adaptação provavelmente tenha deixado a novela mais fria
e com certeza deixou o andamento da trama mais lento, mesmo sendo bem mais curta que a versão original. A nova Café está disponível na Netflix em 88 capítulos. Dá para notar que na reta final a trama recebeu umas picotadas e isso acabou sanando um pouco o ritmo parado do começo. Mas uma queixa bem compreensível dos fãs brasileiros em relação à vinda de Café para Netflix tem que ser dita aqui. Café com Aroma de Mulher não está disponível dublada para os assinantes da plataforma. Talvez eu ou você nem ligue e prefira mesmo assistir no idioma original, mas vira um entretenimento muito mais acessível quando tem dublagem disponível. A HBO Max acabou de colocar, sem nenhuma divulgação, a nova novela da Silvia Navarro, La Suerte de Loli, também da Telemundo, e a história figura em primeiríssimo lugar na plataforma, com dublagem. Apesar dos pesares, Café, até o momento da gravação desse vídeo, está em 7º lugar entre os conteúdos mais vistos da Netflix. Não dá para chamar de fracasso. O que mostra é que tem certas novelas que são para públicos específicos. E apesar de não ter feito sucesso na Colômbia ou nos Estados Unidos, essa versão tem potencial para triunfar em certos mercados. E uma opinião que, me desculpe, mas todo mundo dá, é falar: ai, mas não vai ser boa como original. O pior é que a pessoa nem percebe que a opinião dela não é crítica, e sim movida pela nostalgia. Então, por que não dar uma chance para a novela e depois sim elogiar o que tiver de legal e detonar aquilo que não prestou? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo Almanaque Latino.